Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo, a pedido do nosso nobre amigo Lucas Iglatti, acho que assim se escreve, né? Também tem o primeiro nome, pelo menos, Xará. Falarei para vocês aqui um pouco sobre o contexto geral da Europa, a famosa cena de paisagem medieval. Sim, essa foi uma dúvida do nosso nobre amigo e, cara, no começo, em outros momentos, eu já pensei em gravar sobre isso, mas sempre pensei, velho, eu só tô falando da paisagem da Europa, eu não tô falando de uma era específica, coisa assim, porque a paisagem da Europa é a paisagem da Europa. Eu sempre pensei isso. Mas aí, recentemente, eu comecei a pensar aqui, com base na observação de nosso nobre amigo. Cara, tá, mas nem todo mundo conhece a Europa. Mas nem todo mundo tem noção de como são as paisagens da Europa. E mais do que isso, muito do que a gente vê nos filmes e séries de coisas medievais em si, de paisagem, vamos dizer assim que é um pouco forçado. Não é que não existia, mas é uma situação extremamente forçada para parecer algo bonito e encantador, quando na verdade talvez, não que não fosse bonito, mas talvez não fosse tudo isso a coisa também, embora fosse bonito sim. Então, esses são os objetivos desse vídeo. Vamos descrever como é a paisagem na Europa e, por consequência, como era na época medieval em si. Porque afinal existem algumas pequenas diferenças sim, principalmente em relação à questão de ocupação humana. Acho que podemos começar por isso. A principal diferença entre a paisagem medieval europeia e a paisagem europeia dos dias de hoje é a questão de ocupação humana, porque na época a densidade populacional da Europa era muito pequena. A população da Europa na época provavelmente seria menos de 1/10 da de hoje. Então imagina só, multiplicou pelo menos por 10 vezes a população de lá pra cá. E por consequência a ocupação, a quantidade de plantações, para poder produzir alimento para tanta gente. As áreas urbanas aumentou pra caramba também, de lá pra cá. A própria forma como o mundo mudou, também mudou a forma como ocupamos ele, o formato das estradas, coisa assim. Podemos imaginar que é uma coisa muito mais rústica do que é hoje. Porém, ainda existem regiões da Europa onde preservam muito bem seus traços medievais, principalmente regiões mais interioranas e em áreas mais remotas, podemos dizer assim. No leste europeu, em especial, ainda há muita coisa preservada. No oeste, há algumas cidades ainda também, mas proporção um pouco menor, né? Já que o oeste é um pouco mais densamente povoado, né? E agora que tiramos essa questão da diferença da Europa medieval para a Europa de hoje em termos paisagísticos, vamos adentrar como eram as paisagens da Europa. A gente sempre vê nos filmes medievais aquele monte de montanhas com picos de gelo, castelos no topo de algumas delas, vilas nas encostas de montanha, pântanos intermináveis despovoados, lindos fiordes e vilas litorâneas, muitos pinheiros. Sim, o pinheiro é um elemento muito comum em filmes de fantasia medieval. E muito frio no geral. Olha o frio aqui. Lareirinha. Aqui hoje tá perto de zero. Então estamos de lareirinha acesa porque senão ninguém aguenta. É sério. Não, pra falar a verdade, hoje, pelo que a gente viu, a máxima deve dar uns 10 graus no sol. Mas esses dias aqui teve muitos deles que nem chegaram a isso de máxima. A coisa tá muito congelante aqui no feudo. Sem falar nas temperaturas negativas, mas enfim, brincadeiras à parte, vamos falar sobre... Sim, tem muito essa questão do ambiente gelado, ambiente muito frio, densas florestas e pântanos inabitados, colininhas verdejantes de pasto, sem falar toda a questão das montanhas, como eu citei antes. Então, o que podemos dizer? A Europa tem montanhas? Tem os Alpes, tem os Balcãs e Cárpatos, tem os Pirineus ali na fronteira entre a França e a Espanha, e algumas serras que se estendem até Portugal. Tem as Highlands na Escócia, tem algumas montanhas lá na Escandinávia, bem no interior da península. Mas no geral, a coisa não é tão simples assim, porque apesar de ter muitas montanhas, muitas cadeias montanhosas ao longo da Europa, e provavelmente todas elas sendo muito frias em suas áreas altas, porque a própria latitude da Europa em si... Imagina, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul já faz frio pra caramba nas áreas serranas. E nem tem uma latitude tão grande quanto a da Europa. Imagina lá. Lá qualquer altitudezinha a mais já é gelada a coisa. Então, nada de estranhar que realmente essas cadeias montanhosas seja muito frio, tenha realmente muitas cadeias montanhosas, mas, no geral, a maior parte do continente europeu não é em altitude, ou não é montanhoso. A maior parte é formado por planícies de rios, por colininhas suaves, ou coisa assim. Existe uma quantidade grande de áreas de altitude, porém, em proporção ao tamanho do continente, elas representam 10% ou menos, assim, vamos dizer algo do tipo, essas áreas de altitude. E mais do que isso, além de representarem uma proporção pequena do continente em si, em termos de área total, por serem áreas montanhosas, não sei quem já conviveu com montanha aqui, áreas montanhosas têm acesso difícil, tem terrenos complicados de se trabalhar ou construir. Então, áreas montanhosas
por natureza tendem a ser menos povoadas. Lógico que existem exceções no mundo, e por uma curiosidade bizarra, o nosso país aqui, o Brasil, é de longe um dos países que tem a maior proporção de habitantes em suas áreas montanhosas. Porque pensa só, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, uma parcela considerável do Santa Catarina, do Rio Grande, Goiás, uma parcela considerável do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, o próprio Distrito Federal, tudo área montanhosa, ou com grandes presenças de montanhas nelas. Então, sim, apesar aqui no Brasil haver uma porcentagem grande da população que vive em áreas montanhosas, ou próximo a elas, na Europa a coisa não é tão simples assim. Até porque lá, em muitos casos, a população preferiu e se consolidou como uma tendência histórica, até por motivos bem imagináveis, vamos dizer assim, viver nas áreas mais planas, nos vales, próximos aos grandes rios, nas áreas de planícies, nas áreas de colinas suaves, pelo motivo mais simples do mundo. É mais fácil de ocupar uma área dessa, é mais fácil plantar numa área dessa, é mais fácil produzir numa área dessa, é mais fácil se locomover numa área dessas. Então, vamos dizer dessa forma, a maior parte da população europeia, além de tudo, não vive nas áreas montanhosas de lá. Em função do frio, em função das dificuldades de se viver num terreno montanhoso. Então podemos dizer que a maior parte da Idade Média real da Europa ocorreu nos vales e planícies. Então esse estereótipo aí de castelo na montanha nevada, com a vilinha no fundo do vale e o rio que desce da montanha até ela, é muito bonito para os filmes, mas na vida real foi uma coisa que foi mais uma exceção do que uma regra, vamos dizer assim. Eu diria que isso, talvez coisas assim tenham ocorrido lá na Suíça, lá na Eslovênia, lá na Áustria, que são países bem montanhosos, talvez. Mas fora isso, eu diria que são coisas meio raras para um cenário medieval realista mesmo, inspirado na verdadeira Idade Média que ocorreu na Europa. Então esse é o primeiro elemento que eu gostaria de saltar. Sim, haviam montanhas nevadas, sim, haviam castelos em montanhas, sim, haviam vilarejos de fundos de vales, porém, sim, isso era uma exceção, era a minoria, não a maioria. Outra coisa que eu posso dizer pra vocês é que essa questão do frio também, e essa questão da lama, a lama por sinal virou um meme clássico de internet, assim, tanto do Facebook, quanto do Insta, quanto de qualquer outra mídia social, onde vemos gente falando sobre coisas medievais. Que o filtro medieval é o filtro de jogar lama e colocar tochas em tudo. Pode ser tudo coloridinho, bonitinho, vamos jogar lama e colocar tochas que vai parecer medieval. E sim, realmente a lama era uma coisa comum, e sim, realmente o frio era uma coisa comum da paisagem europeia. Hoje não, porque a própria ocupação humana evoluiu e passou a ter pavimentação. Porém, no passado as ruas eram de terra, normalmente, principalmente dos vilarejos e localidades mais interioranas. E a Europa é uma região muito úmida, chove muito lá na Europa. E chove ao longo do ano todo, mais do que isso. Então, em qualquer local que chove muito e chove ao longo do ano todo, vocês devem notar que a lama pra caramba. Eu noto aqui no feudo, particularmente, somente nas épocas de chuva. Esse ano em especial nós estamos com um inverno bem seco aqui. Não era normal isso. Até teve uma chuvinha essa semana já, e teve uma outra semana passada e na retrasada também. Sim, mas tá chovendo relativamente pouco. Então tá bem seco o clima aqui. Mas no geral aqui é bem úmido e chove bastante o ano todo. O que eu percebo é que, assim, sim, qualquer lugar que chove bastante tem lama pra caramba. É inevitável, qualquer chuva mais forte, toda a terra que tá à sua volta vira lama. Assim como qualquer lugar que é muito chuvoso naturalmente, tende a ser mais frio. Porque tem uma coisa lá relacionada às nuvens, a quantidade e a frequência delas e como elas reduzem o impacto do sol no solo. Bom, mas eu não sou físico nem meteorologista para poder explicar isso mais a fundo, mas eu sei que tem algo assim. Então é natural a ideia do frio e da lama lá na Europa, porque muita chuva, muito úmido. Então esse não é um estereótipo falso, vamos dizer assim. Agora, com relação à paisagem e à vegetação, como eu já falei, no geral a maior parte das paisagens europeias são planícies ou vales largos, vales abertos, não aquela coisa de vale estreito, montanhoso, ou são colinas suaves. A maior parte das paisagens europeias são assim. Mas com relação à vegetação, tá aí um outro elemento muito engraçado de se dizer, pois a gente vê muito pinheiro em paisagens de filmes neomedievais. Porém, embora os pinheiros sejam muito comuns lá no norte da Europa, na Escandinávia, ou no leste europeu ali, lá pro lado da Rússia, da Polônia, e até em algumas partes bem pro norte da Inglaterra e da Escócia ali, e também no norte da Escócia e da Inglaterra também eram comuns pinheiros. Mas no geral, a mata europeia ela tem uma característica própria. Isso falando na visão de um cara que conhece a Europa e conhece as zonas de mata da Europa também. Porque é a famosa floresta temperada. Tem pinheiros? Tem, mas as principais árvores da Europa são os carvalhos e os freixos. E as bétulas, talvez, vamos dizer assim, são muito mais comuns do que os pinheiros na parte continental europeia, principalmente nas partes não montanhosas. E mesmo os pinheiros
em todas as referências medievais, a gente sempre vê eles como se fosse uma coisa mais ou menos igual ao longo de todos os países. Porém não, eles têm suas variações, e variações grandes. Porque, por exemplo, os pinheiros da Escandinávia têm uma característica própria, os pinheiros das Ilhas Britânicas têm outra, os dos Alpes têm uma outra ainda diferente. Eu lembro que, por exemplo, uma vez que eu fui lá para a Eslovênia e para a Croácia, nas zonas montanhosas daquela região ali, os pinheiros têm uma madeira meio vermelha, nem se assemelham aos pinheiros de pinos que nós vemos aqui no Brasil, ou aos pinheiros escandinavos que tem aquele espinho escorrido dele lá. Então, no geral, a grande vegetação comum era a mata temperada, mata decídua, que por si só tem uma característica muito interessante. A parte alta é realmente composta por isso, porém a parte baixa é composta pelas iguarias, que podemos dizer que são as frutas vermelhas, e as avelãs, porque na mata baixa de decídua há muitos arbustos de avelã e muitas touceiras de frutas vermelhas, framboesas, morangos. Eu honestamente não me lembro de ver mirtilos na Europa quando eu fui pra lá, ao menos não em meia natureza, mas eu lembro de arbustos de framboesa muito comuns, sejam as framboesas vermelhas ou framboesas negras, de muito comum morango silvestre. Nossa, a última vez que eu fui pra Europa, que eu fui pra Alemanha visitar minha prima, eu me esbaldei de comer moranguinhos silvestres que cresciam nas trilhas da floresta. E até as groselhas, vamos dizer assim. Ou uva rosa. Uva rosa é um parente entre a groselha e a uva selvagem. São coisas relativamente comuns lá na Europa, nessa mata de decídua, vamos dizer assim. Ah, e mais do que isso, existiam nas paisagens europeias medievais paisagens de campos áridos, campos rochosos e até desertos. Isso é uma coisa que a gente não costuma comentar, mas é bizarro porque a Península Ibérica é a única região da Europa em si que possui deserto. Sim, existe uma área no sul da Espanha, ali na região de Granada, é um desertão a paisagem ali, é seco. É tudo um deserto de pedra e terra vermelha, sem grama, sem nada. Onde próximo de alguns riozinhos ou poços de água crescem oliveiras, mas fora isso é tudo seco. É um desertão o sul da Espanha. E até parte de Portugal, pelo que eu fiquei sabendo, em regiões do Algarve. Isso sem falar nas regiões da Espanha, que são de campos rochosos. Regiões que têm por tendência a serem naturalmente um pouco mais secas, pelo solo rochoso, mas que não são tão secas quanto um deserto também. E isso não costuma ser muito retratado em fantasias neomedievais, vamos dizer assim. Acho que até porque normalmente fantasias neomedievais não são escritas por portugueses ou espanhóis. Embora também, se tomarmos os escritores ingleses como uma referência para isso, também não faria sentido ver tantas montanhas, uma vez que a Inglaterra, no geral, é uma grande planície, ou no máximo algumas colininhas, na maior parte dela. E raras exceções lá no país de Gales ou na Escócia, com algum relevo a mais. Agora, com relação aos rios, uma outra coisa que normalmente é mostrado muito nessas imagens do medieval assim, são aqueles rios de pedra, de cascalho, sabe? Com água cristalina vinda do degelo da montanha. Esses rios de fato existiam na Europa e existem até hoje? Existem. E muito provavelmente muitos deles ainda têm água potável até hoje, em função da água ser de degelo e haver muito pouca vida à volta deles. Mas os rios nas zonas mais habitadas da Europa são rios de planície, e por consequência são rios turvos, vamos dizer assim. A água pode ter cor de lama, ou pelo menos alguma tonalidade da matéria orgânica que cai nele, assim como a maior parte dos rios que a gente vê aqui no Brasil, embora hajam rios de montanhas, que nem eu tenho o meu riozinho aqui no fundo, que é um rio de montanha cristalino. Ah, um último elemento para eu terminar aqui, antes de finalizar esse vídeo. A questão do frio. A gente sempre vê a retratação do frio, e realmente a Europa é fria porque ela é uma coisa de clima temperado. Porém, significa que era frio o tempo todo, na Idade Média? Não. Pelo contrário, fazia calor durante o verão. E até em pequenas partes do outono e da primavera. Lógico, não o calor escaldante que faz em algumas partes aqui do Brasil, mas chegava a algum calorzinho sim. Ainda faz calor lá, e não é pouco, posso dizer pra vocês. Ainda mais que eu fui no verão da última vez, eu cheguei a pegar muitos dias que passavam dos 30 graus lá na Alemanha. Então, sim, faz calor também. Porém, é lógico que a luta pela sobrevivência é muito melhor retratada numa época de frio. Ou, mesmo que não seja o frio do inverno, da neve e todo o resto, numa época de frio, tipo um outono ou uma primavera. Porque nessas épocas são mais frias lá também. Como eu tava falando, essa questão aqui do frio, lembra, faz frio, e o frio é uma retratação da época, de certa forma, porque era uma das partes da luta pela sobrevivência. Mas, como eu já mencionei antes, faz calor sim no verão. E sim, para essa época do ano, o povo estava assim adaptado a usar roupas mais finas, roupas de calor e todo o resto para poder lidar com o calorão dessa época. Porque havia sim calor, talvez não tão escaldante quanto o do Brasil aqui em alguns lugares, mas havia sim bastante calor. E bom, meus amigos, acho que por esse vídeo é isso então. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido e que isso tenha ajudado vocês a entender melhor o assunto. Se gostaram, por favor, deixe seu like porque ajuda muito a gente aqui do canal. Não é inscrito, por favor, se inscreva, ajuda mais ainda.
Obrigado e até a próxima, nobres amigos!